Olá, o nosso CP Online de hoje está com o Marcelo Fiorinho, secretário de Desenvolvimento Econômico, empresário do nosso município. Olá, Marcelo, obrigada pela tua gentileza de estar conosco. Prazer, Kátia. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar vocês, esclarecendo algumas dúvidas, fazendo algumas colocações e fazendo com que as pessoas entendam um pouco melhor essa questão da pandemia com a questão econômica, que é tão importante para todo mundo. Que, na verdade, não pode ser vista no contraponto da questão da saúde, da integridade, da segurança, mas como algo integrado, né? E, neste momento, nós estamos nos preparando, a partir do dia 1º de junho, vamos entrar já assim, na segunda onda de flexibilização em nosso município, na cidade de Petrópolis, pontualmente. Então, primeiro, antes de nós entrarmos, você estava me sinalizando que essa primeira onda já entrou. Eu acho que interessante até a gente pontuar essa questão do que foi essa primeira onda, e você sinalizando, inclusive, a possibilidade, quer dizer, a possibilidade não, o fato de que alguns aspectos serão revistos e complementados agora a partir do dia 1º de junho, e como vai se dar esse movimento de flexibilização por parte da nossa prefeitura. Então, como você falou, né, a gente procurou, assim, no primeiro momento, primeiro pontuar que é um aprendizado novo para todo mundo, né? Tudo isso que está acontecendo agora, ninguém nunca passou por isso. Ninguém, no pior enredo de filme de terror, a gente não podia imaginar que a gente pudesse vivenciar algo parecido com isso, né? Então, como sendo uma experiência nova, todo mundo está aprendendo muito disso. Então, a gente comete erros e acertos, né? A equipe vem trabalhando, existe um gabinete de crise, uma equipe multidisciplinar, você tem ali secretários e técnicos de todos os setores que vão fazendo as suas colocações, e a partir disso aí as decisões vão sendo tomadas pelo prefeito e pelo gabinete de crise. Então, assim, no primeiro momento, escolhemos alguns setores considerados essenciais, muito baseando-se naquilo que que o Estado e que o próprio governo federal determinou naquele primeiro momento, né, aqueles primeiros dias ali, uma situação assim um tanto quanto complicada para todo mundo, e viemos ajustando ao longo desses 70 dias. Algumas coisas ficaram de fora, outras que entraram e não poderiam ser, e aí foi se fazendo o ajuste. A partir do meado ali de abril, começou com os decretos, foram terminando, né, 15 dias e tal, foram terminando, a gente começou a ver qual seria, começamos a trabalhar no plano de retomada, num possível plano de retomada, ainda sem data específica, ainda sem datas marcadas, e muito vendo a questão da saúde, acompanhando a questão da saúde junto com esse trabalho, né, porque é fundamental você ter a questão dos monitoramentos da saúde, né? Como é que está o número de leitos, como é que é o número de casos de contaminação, casos testados, enfim. E aí a saúde vai balizando isso, porque o principal, obviamente, que é a ponta, né? Você, quantas pessoas têm contaminadas, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão precisando de usar um leito de UTI, né? E viemos acompanhando esses números, até que cerca de 15, 20 dias atrás a gente entendeu que o número de Petrópolis a gente já havia conseguido achatar a curva, né? O bendito achatamento de curva que tanto se fala e tanto se discute, né? Petrópolis conseguiu achatar a curva, né? Estamos hoje, né? Não sei exatamente o número de hoje, que eu não vi nem hoje nem ontem, mas os últimos números a gente está ali na faixa de 50% dos leitos ocupados, leitos de SUS, né? Baseado nisso, semana passada, nós tivemos uma reunião na quarta-feira que indicava que a gente já poderia começar esse processo de reabertura do comércio, de retomada das atividades econômicas, das atividades que não são as essenciais e que já não estão funcionando. E aí criou-se essa questão das ondas, né, onde se posicionou, no primeiro momento, aqueles essenciais que ficaram de fora, né, como chaveiros, estacionamentos, ótica, lojas de autopeça, lojas de papelaria, suprimentos de informática, consertos de celulares e aparelhos eletroeletrônicos, enfim, coisas do dia a dia que acabam impactando na nossa vida, principalmente porque agora todo mundo está trabalhando em home office e acabamos precisando e utilizando essas coisas. Muito bem. No primeiro momento, a gente iria
começar com essa primeira onda, né, na segunda-feira, e a segunda onda agora no dia 1º, né, que seria, e depois no dia 15, e assim sucessivamente a gente ia retomando todas as atividades. Obviamente que sempre monitorado, né? Ninguém vai cometer nenhuma loucura aqui se a curva subir, você exaurir lá na ponta a capacidade de leito, etc. e tal, você vai recuar, né? E pontuando também o seguinte, quer dizer, recuo não quer dizer que é erro, porque não existe nesse momento, é o que eu falo, não tem erro nem acerto, né? Não tem certo nem errado. Não existe uma posição fechada de ninguém. Ninguém tem razão 100%, né? Então é importante que as pessoas entendam isso. Apesar isso aí não é polarizar, como o Brasil virou uma questão de polarização, né? Ou é esquerda, ou é direita, ou é Flamengo, ou é não sei o quê. Não é isso. Nesse caso, não é isso, né? A gente está navegando numa tempestade e cada um num barco tentando passar por esse momento tão delicado para todo mundo, né? A gente entende perfeitamente a preocupação das pessoas, mas, por outro lado, a gente tem que ver também a questão econômica, que ela é fundamental. Você também não pode ficar eternamente com todos os setores da economia fechados, porque a cada dia que passa, os danos causados são enormes. A gente vê aí, infelizmente, a gente vê uma série de medidas, de coisas que já vêm acontecendo em função da pandemia. A gente tem aí um número de demissões absurdo, que a gente não vê há muito tempo, né? Tivemos aí, nos primeiros 4 meses do ano, passando de 3.500 pessoas demitidas em Petrópolis, 2.600 só no mês passado. E eu acredito que o mês de maio esse número vai ser muito grande também. Isso pelo Brasil afora. Só assim, retomando, antes de nós retomarmos a questão das ondas, né? Você falou da questão do impacto. Antes de nós entrarmos, você estava sinalizando. Nesse segundo momento, do dia 1º de junho, o comércio vai abrir. E aí você, como secretário de Desenvolvimento Econômico, qual foi o impacto, né, da pandemia, desse isolamento, né, e dessa estagnação, entre aspas, né, da economia, pelo menos parcial, para o comércio da cidade? Você sinalizou que haveria um percentual de empresas que não reabririam suas portas. Esse dado, acho que é um dado importante para nós termos assim, a exata dimensão, né, ao mesmo tempo em que temos que estar atentos com as questões relacionadas à integridade física das pessoas, temos que levar em consideração os aspectos de segurança, né, da população. Como você falou, o monitoramento é crucial, e dar passos para trás não significa incompetência, é um exercício, porque é tudo muito novo para todos nós. Mas esse dado relacionado à questão das empresas que não retornarão, não reabrirão as suas portas, também é um aspecto importante a ser ponderado, que justifica esse movimento, em certa forma, a flexibilização, integrado a esse cenário que você falou, de uma percepção de achatamento da curva da cidade. Exato. Então, assim, essa questão do número de empresas, né, que a gente vê hoje, na verdade, assim, o número que saiu ontem é um número oficial, o número do CAGED, do Ministério do Trabalho, então é um número oficial. A questão das empresas que fecharão ou que não mais reabrirão, né, a gente vai falar agora um número muito, muito pelo sentimento e pelo que a gente está vendo na rua, né? Não é um número exato, porque eu não tenho esse número exato, até porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Se vai, de fato, o cara fechou, se ele vai reabrir lá na frente, né? O que a gente vê são várias lojas que já desmontaram as suas estruturas, né? Isso nos leva a crer que essa loja não reabrirá, pelo menos a curto prazo. O que eu tenho visto, principalmente nos polos de moda, falando de Rua Tereza, Polo do Bing, própria feirinha aí, por ter contato com o pessoal de lá, Itaipava também, os shoppings e as galerias de Itaipava, é que esse número hoje está girando aí já na faixa de 40% desocupados, imóveis desocupados. Aí eu falo também placas de alugo, placas de venda, e aí você consegue visualmente ter um número que eu acho que ele pode chegar até 50%, dependendo do tempo que continue. Porque também tem uma coisa, né, Kátia? A gente não tem a certeza de que reabrindo
isso vai dar resultado. Muitos, eu tenho diretores meus lá do Sicomércio, que são de grandes redes, né, e que já reabriram em outros municípios, vários municípios já reabriram, né, Petrópolis, vamos dizer assim, não está sendo precursor nessa questão de reabertura, de retomada, principalmente no Sul, a maioria dos municípios já adotou a retomada da atividade econômica e eles estão girando com 20%, 30% do movimento normal, né? Então, assim, a própria população não se sente confortável de sair para a rua e ela não vai para a rua e não vai comprar. Mas haverá algum procedimento, por exemplo, é só abrir a porta ou vai haver um procedimento de só atende da porta para fora? Vai ter algum critério, algum protocolo de posturas para dirimir a possibilidade de contágio e até as pessoas se sentirem um pouco mais seguras em relação assim, bom, eu abri o comércio, meus colaboradores estão aqui dentro deste comércio e também virão pessoas, meus clientes, e eu quero evitar ao máximo, fazer com que eles se sintam seguros de estar aqui comigo e de nós seguirmos com um mínimo de possibilidade de normalidade, porque é difícil a gente, né, até contextualizar isso. Vai haver algum protocolo? Tem os protocolos. Primeiro, o uso de máscara, que é obrigatório no município hoje, né? Pelos estudos, só o uso da máscara por todo mundo já reduz muito a possibilidade de contágio. As lojas vão ter que ter o álcool gel, todo mundo de máscara, e controlando a quantidade de pessoas, que é fundamental, né? Você não aglomerar, as pessoas manterem o distanciamento social. O distanciamento social quer dizer que se você ficar a mais de 1,5 metro daquela pessoa, você não tem risco de contaminar e nem de ser contaminado. E isso pode ser colocado em prática em qualquer estabelecimento comercial, seja do tamanho que for. Se for uma loja pequena, uma pessoa por vez. Se for um pouco maior, 2 pessoas por vez e assim sucessivamente, né? Então, dá para controlar isso, dá para colocar isso de uma maneira que as pessoas não corram risco. E as próprias pessoas têm que se conscientizar daqui para frente, né, que não podem se aglomerar. Então, se você está na fila e tem um cara na tua frente, você fica 1,5 metro dele, e vice-versa, né? A partir do momento que todo mundo entender esses protocolos, que têm que ser seguidos e terão que ser seguidos daqui para frente, durante um tempo grande ainda, né, a gente pode funcionar, né? É óbvio que é mais complicado você falar, por exemplo, na área de shows, na área de entretenimento, né, na qual você tem natural uma aglomeração de pessoas. Mas podemos reabrir restaurantes com 30%, 40%, 50% da sua capacidade, como temos visto em vários municípios funcionando, né? Podemos reabrir cinemas com assentos intercalados, consultórios médicos, consultórios dentários, fisioterapia, a parte de educação física individualizado. Enfim, dá para você retomar uma série de atividades com protocolos que protejam, né, não só ao usuário, né, vamos dizer assim, o consumidor, mas também o profissional que está ali. Porque se esse profissional se contaminar, você acaba não tendo como trabalhar. E um belo exemplo disso é o que foi adotado com os supermercados, né? Se fosse uma coisa tão ruim, ou tão letal, ou tão complicada, hoje a gente não teria mais nenhum supermercado aberto, porque todos estariam contaminados. E adotaram-se posturas que minimizaram isso, colocaram aquele painel de acrílico, as pessoas estão trabalhando de máscara, quem entra no supermercado é obrigado a entrar de máscara, higieniza as mãos e por assim vai. Então, a gente vê as redes, obviamente que tiveram algumas baixas, mas continuam trabalhando. Os bancos, a mesma coisa. Os serviços essenciais que permaneceram durante esse período todo estão funcionando quase que dentro da sua normalidade. Então, isso é uma prova de que dá para você funcionar com responsabilidade, né? Se você tem uma loja pequena e você tem um fluxo grande, quem dera a gente tenha esse fluxo grande, né? Quem dera a gente tenha fila na porta para entrar nas lojas. Eu não acredito que isso vá acontecer pontualmente um lugar ou outro, mas eu acho que, no geral, a gente vai ter muito pouco consumidor dentro das lojas. Eu acho que dá perfeitamente para se controlar isso. Você vê as lojas que estão abertas, você pode colocar na calçada, as pessoas aguardarem do lado de fora das lojas. Quando entrar na loja, você pode ter uma pessoa ali com spray com álcool gel para borrifar na mão da pessoa, a pessoa estando de máscara, o colaborador do outro lado estando de máscara. Eu acho que dá para a gente controlar isso,
de uma maneira responsável e que a gente possa voltar, retomar as atividades. E voltando a dizer, o que você falou, e falou muito bem, assim, não é demérito para ninguém, se isso não der certo, você voltar e dar um passo para trás. Né? O setor tal, não está funcionando, vamos bloquear aquele setor. Aqui deu problema, vamos corrigir. Isso é normal que isso vai acontecer. Quer dizer, a prefeitura, as secretarias estão atentas e fazendo um controle pontual desse plano e certamente, quando sinalizar alguma coisa pequena que seja, a prefeitura e as suas secretarias estão atentas e possivelmente refazer toda essa estratégia com o objetivo de tentar manter minimamente a integridade das pessoas, não é isso? Deixa eu só, para nós conseguirmos assim fechar. Essa segunda onda, a partir do dia 1º, quais são os setores que vão retomar? É comércio na íntegra? Você podia, de repente, sinalizar? Você tem como sinalizar isso? Eu vou pegar aqui para... Pois é, porque você chegou a falar shows, isso fica lá para o final, né? Vai ficar lá no final. Isso aí, inclusive, não tem nem previsão. Nem previsão. O que eu queria pontuar, que é importante a gente falar, senão parece que é um bando de maluco querendo abrir a qualquer custo, a qualquer preço. A gente está se baseando em notas técnicas da saúde. Isso é importante. Então, assim, não existe, as pessoas podem ficar tranquilas, porque não existe nenhuma irresponsabilidade de ninguém. Muito ao contrário, a gente está se baseando no balizamento que nos é dado pela saúde. Tá? Então, assim, que isso fique bem importante, que a saúde é que determina o nosso procedimento. Se a saúde disser, tem que fechar porque deu ruim aqui, ou porque o hospital X está lotado, o Y está lotado, a gente não tem mais leito, não tem respirador, não tem isso aqui, a gente vai voltar para trás. Então, é importante que as pessoas entendam que a gente está agindo com responsabilidade. Aqui não tem nenhum louco, né? Ninguém está querendo fazer as coisas de qualquer maneira, né? E sempre balizado pelas notas técnicas da saúde, que é quem está na ponta e quem sabe o que está acontecendo. Né? Então, o fato da gente ter previsto essa reabertura agora, nesse momento, foi baseado nisso. Eu estou dando um dos únicos dados, que é o dado mais emblemático, que é o número de leitos de UTI. Nós temos número de leitos suficientes hoje com 50% de ocupação. Ou seja, quem precisar de leito UTI hoje em Petrópolis tem disponível. Não vai morrer na porta do hospital por falta de leito UTI. Então, isso indica que a gente tem condição de gradualmente retomar as atividades econômicas e se esse número subir exponencialmente e você chegar num ponto onde você não tenha mais, a saúde vai dizer, breca, porque a gente está no limite. Agora, não dá para você ficar com um espaço ocioso, né, tendo margem e todo mundo fechado dentro de casa. Senão você não atinge nem um número mínimo de contaminação que tem que acontecer, né, para a pandemia passar, porque senão você vai empurrando para frente. Né? Na realidade, o que é o achatamento da curva? É não dar o pico. É as pessoas irem se contaminando aos poucos e isso ir sendo diluído ao longo de um tempo. Isso é que é achatamento de curva, que as pessoas têm que entender. Né? Não quer dizer que não vai ter a doença. Muito provavelmente, todos nós iremos nos contaminar em algum momento. Né? O que não pode é todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, e aí percentualmente, você tem um número de pessoas que vão precisar de leitos de UTI. E aí você não tem esses leitos suficientes pelo percentual, pelo número de pessoas contaminadas. Né? Essa é a conta que tem que ser feita. Então, as pessoas têm que entender que Petrópolis fez o dever de casa. Né? As medidas que foram tomadas foram eficazes, surtiram efeito. Né? Você pode verificar pelo achatamento da curva. Ou seja, hoje você tem 50% de capacidade de leito disponível. Significa que a curva está achatada. Né? Mas ela pode subir? Pode. Pode acontecer mais casos? Pode. Como é que vai administrar isso? E aí entra esse ajuste fino. Você tem que ir fazendo ele quase que diariamente, semanalmente, quinzenalmente, você vai medindo e vai vendo o que está acontecendo na ponta. Se esse número começa a subir muito rápido, você fecha novamente. Alguns municípios tiveram que fazer isso. Teresópolis fez lockdown agora semana passada, porque a rede deles é mais complexa que a nossa. Eles têm poucos hospitais, não tem hospital público, é uma rede pequena.
Então, não quer dizer que também seja uma coisa fora de controle, é porque a rede é pequena, mas nós em Petrópolis temos vários hospitais, temos uma rede robusta, né? Petrópolis tem muitos hospitais bons, hospitais de excelência, pessoas de outros municípios vêm se tratar aqui, que é um problema que a gente tem também. Né? A gente acaba pagando uma conta que não é nossa. Né? A gente está fechando isso, as barreiras sanitárias são importantes nesse aspecto. Elas repelem essas pessoas para suas cidades de origem. Né? Se a gente tem, porque senão em 2, 3 dias você vai exaurir os leitos. Se você abrir as fronteiras da cidade, em 3 dias não tem mais leito para ninguém. Nem para nós, nem para eles e nem para mais ninguém, porque as pessoas vão vir dos outros municípios. Então, a gente tem administrado dessa forma. Desse jeito que está acontecendo, a gente está conseguindo controlar isso e o resultado é esse. Então, eu vou falar rapidamente aqui. Vamos fazer isso, você me passa, vamos passar para os nossos, para quem vai nos assistir, né, no nosso canal, na nossa TV, e aí, Marcelo, já adianto para você, já peço aqui, assim, online, né, que vamos pensar aí em 1 semana, 2 semanas, e dependendo de como estejam acontecendo e esse monitoramento, né, da prefeitura junto às suas secretarias, pedir para você retornar e espero eu, com boas notícias. Né? Para você finalizar com esses dados, e eu torço para que seja, aliás, todos nós, né, torcemos para que sejam boas notícias, para que nós possamos estar retomando, não seremos mais os mesmos, a vida não será a mesma, todos muito ainda tensos, mas com a clara noção de que é necessário, mesmo que comedidamente, sendo pontuado, como você falou, pelos protocolos e pelas notas técnicas, né, da Secretaria de Saúde. É importante também sinalizar que a saúde está à frente de todas as decisões que estão sendo realizadas via outras secretarias para dar conta do município como um todo. Então, aí você passando para nós o que nós, a partir de agora, do dia 1º, vamos poder identificar e ter aberto no nosso município. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu agradeço, vou encerrar aqui, depois a gente fecha, aí a gente já fecha, né? Ah, com certeza. Vou procurar ser breve, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, tá? Você querendo, só me chamar, a gente volta aqui, bate um papo daqui 1 semana, daqui 10 dias, o tempo que você achar necessário. Então, vamos lá. O que vai ser liberado agora no dia 1º são os estacionamentos, papelarias e lojas de suprimentos, lavanderias, consertos de equipamentos eletroeletrônicos, óticas, que é um setor que foi muito demandado, muitos pedidos, restaurantes e lanchonetes ao longo da BR-40, preocupado com a questão dos caminhoneiros, das pessoas que estão transportando os bens que chegam às nossas casas. As pessoas, às vezes, se chegam nos municípios, não tem nada aberto, às vezes não tem nenhum o que comer. Os consultórios médicos e dentários, lojas de tecido e armarinhos e artigos de costura, porque muitas fábricas, muitas indústrias estão produzindo os EPIs. Então, a gente tem que ter as lojas abertas. As lojas de autopeças, como eu já falei anteriormente, e os chaveiros. Tá? Isso nessa primeira onda, dia 1º. Depois está previsto, né? Como eu falo, nada é definitivo. A segunda onda, dia 8, né? Aí entra a loja de artigos de vestuário, calçados e afins, comércio de móveis eletrônicos, eletrodomésticos, comércio ambulante, agências de publicidade, imobiliárias, loja de equipamentos de informática, escritórios de advocacia, contabilidade, etc., de uma maneira geral, joalherias, relojoarias, estúdios, né, que são os pilates, fisioterapia, aquele atendimento individualizado e agências de turismo. Tá? Depois nós temos aí a terceira onda, que é o que está em avaliação ainda. Não tem data definida, ok? São os restaurantes, lanchonetes e congêneres, estabelecimentos comerciais em gerais, quer dizer, liberar tudo. Bares, shopping centers, que Petrópolis não tem muitos shopping centers, então, assim, na realidade, acho que nem nenhum tem. Né? A gente tem o Hiper Shopping, que tem um shopping, mas, de fato, é uma galeria comercial. As academias de ginástica, feiras de acessórios e vestimentas, e os serviços de hospedagem de forma plena, que também é uma questão que não existe decreto fechando o hotel, mas as barreiras sanitárias criam essa dificuldade. Né? Uhum. Elas se manterão, as barreiras sanitárias? Não sei, isso está em análise ainda. Ainda em análise. Ok. Por enquanto, não, elas continuam. Tá? Por enquanto. Por enquanto, continuam. E depois a gente tem, por último, a linha vermelha, que aí é aquilo que a gente já falou durante a nossa entrevista, que são aquelas questões, tudo que gera aglomeração. Né? A circulação dos ônibus de outros municípios e outros estados no município, que hoje está suspenso,
qualquer tipo de atividade que envolva aglomeração, shows, salões de festa, casas de festa, funcionamento de parques, áreas de lazer, onde tem aglomerações de pessoas, os locais de interesse turístico todos que estão fechados, cinema, teatro, boate, aulas, né, rede pública e privada, e os clubes, escolas, áreas de lazer de condomínios, etc. Isso está na área vermelha, isso vai depender muito de como a curva vai se comportar ao longo desse tempo agora daqui para frente. Marcelo, obrigada aí pelas suas reflexões. Nós vamos aí torcer para que nós possamos retomar retomar e seguir em frente, né? Mas conscientes de que, como você falou, a questão da polarização não é momento de polarização, né? É momento de todos sermos muito tolerantes, muito serenos e conscientes de que é uma experiência que todos nós estamos vivendo, né? Que é algo único e é a aprendizagem pela ação. E que não é demérito nenhum, né? E erramos. A questão não é nem errar, né? Nós tentamos, exercitamos e vamos, de repente, dar 1, 2, 3 passos para trás ou buscar outras formas de conduzir isso da melhor forma. O que nós não podemos, né, é ficar parados. Não, há coisas que precisam ser, né, startadas, iniciadas. Né? Muitos estão conseguindo via processos criativos em home office, mas é importante que a gente, pelo menos, reflita, pense e exercite alternativas. Claro, como você falou, balizados, com protocolos, conscientes e contando com a postura cidadã e responsável de cada um, né, de cada um de nós. Tá bom. É isso aí. Obrigado. Conte comigo sempre. Muito obrigada. E certamente, em 1 semana, 10 dias, eu torço para que a gente possamos estar juntos e você traga boas notícias. Se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigada. E o nosso UCP Online fica por aqui. Nós retornamos no nosso canal da UCP. Fique em casa, fique em paz, fique bem.